No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Nós vamos trazer aqui a palavra para nós falarmos sobre esse tema, o divórcio. Mateus capítulo 19, versos de 3 a 12. Mateus 19, versos 3 a 12. Diz o texto: Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio ou repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Que o receba. Mateus capítulo 19, versos de 3 até o verso 12. Bom, queridos, continuando neste tema que nós estamos desenvolvendo aqui nos programas, nós vamos falar um pouco sobre o divórcio. Porque nós sabemos, querido, que todas as coisas foram criadas por Deus. E tudo foi bom, e tudo foi perfeito. E depois de criar todas as coisas, inclusive o homem, Deus vai dizer: Não é bom que o homem fique só. Vou fazer uma auxiliadora que lhe seja adequada. Ali então, inicia-se o quê? Inicia-se o casamento. E Deus, como instituiu todas as coisas, também agora vai instituir o casamento. Então, guarde uma coisa: o casamento não nasceu do homem. O divórcio, que tem acontecido muito nos nossos dias, ele tem vindo como uma avalanche em larga escala, dividindo a família e degradando a sociedade. Porque o organismo que é o mais afetado com o divórcio, meu querido, é a própria família. São os filhos. E vai chegando também, vai afetando também a igreja do Senhor. O divórcio já está entrando na cultura desses últimos tempos como algo normal, como algo legal, sendo amparado até por leis do nosso tempo. E estamos vendo uma geração que tem entrado no segundo, no terceiro e até no quarto casamento. Então, o divórcio tem descaracterizado as famílias, porque os filhos já não sabem mais com quem ficam e perdem a identidade paterna.
e também materna. E por aí vai. O mais grave ainda é que o divórcio tem entrado em larga escala dentro da igreja de Deus. E muitos, antes de ser as leis sancionadas acerca do casamento, do divórcio, esses divórcios já têm chegado até a igreja, mesmo antes das leis que regularizavam ou que regularizam, assim, no meio secular, o divórcio. E nós vamos ver que lá no Éden, por exemplo, Deus já tinha instituído a vitalicidade do casamento e, em hipótese alguma, Deus aceita o divórcio. E muito menos o segundo casamento. Porém, pela dureza do coração, pelo pecado de muitos, pela incoerência de alguns líderes, pela falta de entendimento bíblico, o divórcio tem sido aceitado dentro da casa do Senhor. O segundo casamento tem sido aceito. E isso nunca foi vontade de Deus. Porque Ele mesmo disse: o que uniu Deus, não separe o homem. Talvez você que está ouvindo ou que vai ouvir depois esta colocação, talvez você já divorciou-se, já casou-se pela segunda vez. Talvez esteja em processo de divórcio, talvez se divorciou e está só. Mas qual é a revelação bíblica sobre o divórcio? Qual é a revelação bíblica sobre o divórcio? Vamos ver que no capítulo 19 de Mateus, versos 3 e 4, nós vamos prestar atenção. Porque nada aqui, meu querido, é por acaso. Eles fizeram uma pergunta sobre o divórcio e o segundo casamento. Mas a Bíblia vai dizer, lá na leitura, olha de que jeito eles formularam a pergunta. E os fariseus eles estavam tentando a Jesus. Perguntaram: é lícito o homem se divorciar por qualquer coisa? O que significa esse qualquer coisa? É lícito o homem se divorciar por qualquer coisa? O que significa esse qualquer coisa? Entenda que nesse discurso de Jesus, ele estava lá na Bereia, na mesma região onde João Batista esteve. E nessa época estava também naquela região Herodes. E se você notar, o rei Herodes foi repreendido por João Batista, pois o seu casamento era ilícito. Herodes estava casado com a sua cunhada, que era Herodíase, mulher de Filipe, lá da Itureia. Então, assim como João Batista se pronunciou contra o casamento de Herodes, e o que aconteceu? A mulher de Herodes ficou perturbada. E ela pede o quê? A cabeça de João Batista numa bandeja. Então, perceba, querido, eles estavam tentando Jesus. Então os fariseus queriam que Jesus desse a mesma resposta, para que, como aconteceu com João Batista, acontecesse também com ele. Eles não estavam preocupados com o adultério em si. Não era isso que eles queriam saber. Eles queriam a morte de Jesus. E eles perguntaram: por que Moisés mandou então dar a carta de divórcio e repudiá-la? Jesus vai dizer: por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Meus queridos, é importante não esquecer que os fariseus queriam tentá-lo. Na verdade, os fariseus queriam que Jesus fosse contra a lei mosaica e também contra o templo. Porque se assim acontecesse, ele seria digno de morte. Porque assim estava na lei. Quem fosse contra a lei de Moisés e contra o templo, era digno de morte. Veja, querido, que Moisés escreveu o Pentateuco todo, onde Gênesis está inserido. E em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas então por que ele deixou? Por causa da dureza do coração de vocês. Mas nunca foi o propósito de Moisés o repúdio. Nunca foi o propósito de Moisés o segundo casamento. E por que a dureza do coração? Bom, no original significa por causa da vossa carnalidade. É isso que significa essa dureza de coração. Ou seja, vocês são tão duros, tão carnais, que se o divórcio for permitido somente em caso de morte, sabe o que poderia acontecer, meu irmão? Eles poderiam matar a própria mulher.
para casar com o outro. Por quê? Por causa da dureza do coração. Por causa da carnalidade, que é o significado original desta palavra. Então, para permitir um mal menor, Moisés deu a carta de divórcio. E você encontra isso lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Guardem isso se você quiser confirmar. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Ali que foi regularizada a carta de divórcio. Entendeu, querido? Por causa da dureza, por causa do pecado, por causa da falta de compreensão bíblica. E esta carnalidade, ela também tem um significado espiritual, que significa insensibilidade espiritual. Pessoas muito carnais. Então eles queriam o divórcio, e se Moisés coloca apenas no caso de viuvez, como o coração deles era duro, com certeza muitos matariam a própria esposa. Mas você sabe por que da dureza de coração deles? Era porque o Espírito Santo, querido, não tinha sido derramado sobre toda a pessoa. Eram algumas pessoas, não eram para todos. Então foi aberta essa exceção, mas não foi vontade de Moisés e nem vontade de Deus. Eu quero continuar nesse mesmo raciocínio. Vamos aprofundar um pouco mais. E vamos dar uma resposta sobre o divórcio e o segundo casamento. Isso é amparado pela Bíblia. Veja que quando os fariseus fazem a pergunta, é lícito separar-se da mulher? E Jesus responde com outra pergunta: não tendes lido no princípio que Deus fez o homem e a mulher e disse: deixarás o homem seu pai e sua mãe e tornarão os dois uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Então ele está colocando aqui a vitalicidade do casamento, ou seja, ninguém, nenhum sistema religioso, secular, legal desse tempo, ninguém pode desunir o casamento. Pela Bíblia, o casamento é vitalício. Pela Bíblia, o casamento é perpétuo. O casamento é eterno. Deus não concorda, em hipótese alguma, na Bíblia você não encontra. Deus não concorda, em hipótese alguma, com o divórcio. Quando Deus diz: o que uniu Deus, o homem não separe, esse homem aqui significa qualquer instituição desse tempo. Seja secular ou seja religiosa. Ainda que a lei permita, ou a cultura, ou qualquer outro órgão, ou que os meios de comunicação, enfim, sacerdotes, pastores, ministros, concordem, órgãos, concordem. Biblicamente, Deus não aprova. O casamento, meu querido, tem caráter divino. Só a morte tem o poder de dissolver o casamento. Então, de repente a pessoa pode justificar: ah, mas eu não estava preparado. Ah, mas eu não tinha consciência. Ah, mas eu casei forçado. Querido, o casamento é indissolúvel. E isso não está ligado à ordenança de Deus, e sim à sua e à minha responsabilidade. Quando você decidiu se casar, Deus ratificou a sua união, e você se tornou uma só carne. Você sacramentou. Está sacramentado. Veja na Bíblia, lá em Malaquias, no capítulo 2, versos 14, 15 e 16, vai dizer o quê? E dizeis por quê? Isso já é a leitura de Malaquias. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, com ela tua companheira, e mulher do teu concerto. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Deus de Israel aborrece o divórcio. No versículo 14 você vai dizer que você se casou. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Por isso, meu querido, é importante o tempo de namoro. É importante não se precipitar. É importante você, pai, você, mãe, quando vê que seu filho e sua filha querem namorar, ver se a idade está certa. Ver se tem idade para isso. E se tiver idade, ver se o menino trabalha, estuda.
Sejam companheiros, não simplesmente assinar embaixo permitindo, mas acompanhe esse namoro. Se tiver no tempo certo, se tiver a bênção do pastor, se tiver a aceitação da igreja e principalmente a aceitação do pai e da mãe. Não deixe que eles se precipitem, e você que está namorando, não se precipite. Porque não pode ser feito de qualquer jeito. E por que é proibido? Porque Jesus, meu querido, está protegendo algo muito santo, que é a família. Você sabe que a família está sendo destruída. Você sabe muito bem. Lá vem mais uma novelinha cheia de conceitos antibíblicos. E muitos cristãos estão assistindo novelas. Muitos líderes estão assistindo novelas. Se doutrinando com estas normas, essas regras arbitrárias da palavra de Deus. Então, em todo esse momento, quando é proibido pela palavra, Jesus sabe o que o divórcio causa, a moléstia que é para as crianças, o que traz para a sociedade, o que traz para a igreja. Porque talvez você não chegou a imaginar, mas tenta imaginar, querido, uma igreja cheia de pessoas divorciadas, com enteados, com padrastos, madrastos. Ninguém sabe quem é filho de quem. Que autoridade haverá para pregar a poderosa palavra de Deus, para ensinar, para representar a Deus? Se estamos contrariando a própria lei familiar que Ele estabeleceu, como vamos liderar uma igreja se estamos contrariando a própria palavra do Senhor? E a igreja, meu querido, ela precisa andar segundo a revelação da sua palavra. Então, olha, de onde saiu o casamento? Escute. Escute, eu vou te dizer na Bíblia de onde saiu o casamento. A Bíblia vai dizer, não é bom que o homem fique só. Farei uma auxiliadora para ele. Quem que disse isso? Deus. Deus que disse isso. Não é bom que o homem fique só. Farei uma auxiliadora para ele. Deus instituiu o casamento. Mas o divórcio saiu da onde? Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando perguntaram para Jesus sobre o divórcio, ele vai falar assim, Moisés permitiu. Por que Moisés permitiu o divórcio? Perguntaram a Jesus. E o que é que Jesus vai dizer? Por causa da dureza do vosso coração. Enquanto Deus arrumou uma auxiliadora adequada para o homem, por causa da dureza do coração, Moisés permitiu a carta de divórcio. O que é que nós entendemos com isso? Nós entendemos que o casamento é uma instituição de Deus. O casamento é uma instituição de Deus. O divórcio é uma instituição do homem. Então essa carta não tem validade nenhuma para a igreja do Novo Testamento. Até porque a nossa dureza pode ser substituída pelo Espírito Santo. E o novo homem em Cristo. Enquanto nós ficamos aí, ouvindo indivíduos que se esforçam para provar que o batizado no Espírito Santo é aquele que tem o fogo do barulho, que tem a explosão da oração em mistérios, que sai pulando igual um frango, que sai fazendo aviãozinho, né? No meio evangélico isso é muito conhecido, nos meios carismáticos, não é? Enquanto nós, muitas das vezes, entendemos que o batismo no Espírito Santo é um barulho, é uma emoção. O batismo no Espírito Santo, ele reproduz em nós frutos que permanecem. O perdão é um deles. Enquanto aquela geração de Moisés não era batizada no Espírito Santo, veja que para apagar os pecados, eles faziam sacrifícios e rituais, não é? Eles faziam rituais, os sumos sacerdotes, todos faziam rituais. No tempo da graça, nós recebemos o Espírito Santo. E o nosso coração é quebrantado de tal forma que produzimos frutos de perdão, frutos de alegria, frutos de bondade, frutos de amor, frutos de temperança, de equilíbrio. Por quê? Porque Deus vem habitar em nós, querido.
Então, nesta época que nós estamos vivendo, mais do que nunca nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, sim. Claro, esse não é o tema aqui, mas é bom a gente entender que o batizado no Espírito Santo tem frutos que vão assustar o mundo. E se você é batizado no Espírito Santo, o perdão ele acontece. Até mesmo no caso de adultério, o perdão acontece para salvar a família. Talvez você fale, que loucura que esse rapaz está falando. É impossível. Mas é que os conceitos bíblicos ficaram tão humanos, tão secularizados, que algumas coisas nós não admitimos mais, nem trazendo o suporte bíblico. Não aceitamos mais. E preferimos a carta de divórcio que Moisés instituiu, do que a graça do perdão que nasce no batizado no Espírito Santo. Eu sei que muitas instituições legalizaram o divórcio dentro das suas instituições, baseada nesta carta de Moisés. Agora, quem escreveu o Pentateuco, meu querido? Quem escreveu o Pentateuco? Não foi Moisés? E em toda a Escritura, em toda a Escritura, você nunca vai encontrar, em toda a Escritura, você nunca vai encontrar um texto que vá dar suporte à carta de divórcio. Não é um versículo mal entendido que vai contrariar toda a Escritura, meu querido, por causa da dureza do coração. Eu quero ir um pouco mais além. No tempo de Jesus, o noivado, ele tinha quase que o mesmo valor de um casado. O compromisso era tão grande, tão sério, que quando a pessoa se declarava noivo, ele estava praticamente casado. Ele só não estava diante das pessoas confirmado como casado, porque ele não coabitava, ele não dormia com a sua esposa, ou com o seu noivo, ou com a sua noiva. Eles não dormiam juntos, não coabitavam, não tinham relacionamento sexual, eles não tinham. Eles não se coabitavam, como diz a Bíblia. Mas o compromisso era tão sério, que a palavra divórcio para nós, ela está muito desvalorizada. Mas no tempo de Jesus, essas palavras tinham ramificações diferentes. É interessante porque, veja, a própria palavra, ela nos dá amparo para a gente dizer que o divórcio nunca foi, nem é vontade do Senhor. Eu queria trazer aqui uma passagem muito conhecida, ou uma situação muito conhecida. Entenda. José, quando fica sabendo que Maria estava grávida, qual foi a atitude de José? Ele foi embora, ele fugiu, ele não quis, porque enquanto ele não sabia que era propósito de Deus, aquela gravidez de Maria, dentro do conceito de José, ela tinha o quê? Se prostituído. Ela estava grávida. Como José não tinha tido relações sexuais com Maria, então de quem era aquele filho? E ele só mudou de opinião quando Deus interviu e o avisou através de um anjo que aquilo era obra de Deus. Aí ele voltou. Caso contrário, ele não voltaria, porque ele era um homem íntegro, religioso, cumpridor das leis. Ele disse, ela está grávida, não é de mim, então ela se prostituiu. E aqui nós vamos entender. Como eu disse, Jesus estava falando para pessoas da sua época, para uma cultura da época deles. Não é a nossa, meu querido. Quando nós temos dúvida na palavra, a gente precisa se aproximar cada vez mais de onde ela foi escrita, para que público ela foi escrita, em que situação que ela foi escrita. E ela foi escrita para judeus. E o termo casamento para eles tem um peso muito grande, mas o termo noivado para eles é muito próximo do casamento. Mas enquanto está noivo, pode se separar. Apesar do compromisso ser quase que um casado já, ele pode se separar. Ele estava dizendo isso. No caso de José, ele poderia se separar de Maria porque ele não tinha coabitado com ela. Ele era só um noivo. Você percebe, meu querido? Agora nós não podemos trazer esse texto
querer colocar nessa nossa sociedade carnal, ímpia, essa nossa sociedade que desvalorizou totalmente os conceitos bíblicos a respeito do casamento, instituição única, divina, e quer trazer para ficar tudo de qualquer jeito. Haja vista que muitos ensinamentos foram banalizados. E agora, um dos únicos que ainda resiste, que é a instituição divina, que é o casamento, ela tem sido atacada de tudo quanto é jeito. Até por teólogos, até por líderes espirituais, que vão regulamentando a segunda união. Ah, Rodolfo, eu estou nessa situação. Olha, eu estou dizendo aqui sobre o que a Bíblia diz. Eu não posso, nem tenho intenção de mudar nada, de mudar a vida de ninguém, nem a situação de ninguém. Mas nós estamos trazendo conteúdo da Bíblia, o que a Bíblia ensina. E é interessante porque a palavra de Deus, ela nos dá suporte para todas essas coisas. Eu queria ler aqui em Mateus, no capítulo 19, versículo 9, o que Jesus vai dizer. Olha, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, que divorciar-se da sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Prostituição é uma coisa, adultério é outra. Prostituição, meu querido, é quando a pessoa não é casada e tem um relacionamento, ela é noiva e tem um relacionamento com uma pessoa que não é o noivo dela. Nem com o noivo ela deveria ter. Isso é prostituição. Agora veja, olha, capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e é esse caso que eu já expliquei para você, porque ele está falando para judeu, e casar-se com outra, comete adultério. Bom, ele se separa por causa de prostituição, mas casa com outro e comete adultério. O que casar com a repudiada, então a pessoa foi repudiada, ela não tem culpa. Foi o homem, não é? O noivo que foi o marido que separou dela. Ela é uma repudiada. Mas o que a Bíblia diz? Quem casa com repudiado também comete adultério. O que isso significa? Que às vezes a pessoa fala, não, quem lesou no casamento foi meu esposo, ou foi minha esposa. Eu não, eu estava levando tranquilo e certo, do jeito que é para se levar. Mas ele pisou na bola, então eu vou buscar um outro relacionamento. Biblicamente, está dizendo aqui, que quem se une com a repudiada, aí pode ser o contrário, quem se une com o repudiado, comete adultério. Por que estou trazendo? Porque são temas bíblicos que não são tratados em quase todas as igrejas. Não são tratados com seriedade, fica meio nublado. Mas o que a Bíblia diz é que o casamento é indissolúvel. Nós não podemos pegar uma passagem da Bíblia e contrariar a Bíblia toda. Então a gente precisa ir lá na raiz. Em que contexto foi escrito? Em que situação foi escrito? Por isso, meu querido, precisamos ser sim cheios do Espírito Santo. Ser transformados pelo Espírito Santo. A partir de cada um de nós. Eu, você, todos nós. Temos momentos difíceis na vida de casados. Temos momentos desgastantes. Temos momentos que a gente entra no quarto para pensar e repensar a vida. Há momentos de tribulações intensas, que muitas das vezes pensamos em desistir de tudo. E nessas horas, somente a ação poderosa do Espírito Santo, que convence, é o Espírito Santo que convence a cada um de nós. Em todas as áreas, não é só lá, o Espírito Santo me convenceu, isso, aquilo. Não, nessas áreas difíceis, nessas áreas tão atacadas no nosso tempo. O Espírito Santo nos convence no íntimo de nós. Talvez você vai ouvir ensinamentos que abrirão brechas, que ao invés de seguir a vontade de Deus, vão seguir a carta que Moisés deu. Aí você precisa ouvir a voz do Senhor. E se você não consegue ouvir em oração, pega a Bíblia, busque na Bíblia. E se você está confuso, busque na raiz. Procure em dicionários a originalidade da palavra, para você ter certeza
do que a Bíblia está nos ensinando. Porque, como eu disse, Jesus, ele está protegendo a família. A família está sendo descaracterizada. A família está sendo totalmente desmontada. Estão querendo o meio de comunicação e algumas mídias satânicas que existem por aí. É só observar e você logo vai discernir. Existem algumas mídias que têm um compromisso de desestruturar tudo que foi estruturado pela palavra de Deus. E colocar um tipo de vida alternativo, de casamento alternativo, de família alternativa, que não tenha nenhum tipo de respaldo bíblico. Haja visto que grandes mídias poderosas não estão nem aí com o Evangelho de Cristo. Se existe alguma coisa cristã nessas mídias poderosas, comece a pedir discernimento, porque a intenção nunca é glorificar a Deus, meu irmão. Pode ser confundir. Porque o demônio, ele não vai falar mentira para você. A princípio ele vai dizer verdades, e no meio dessas verdades ele incluirá pinceladas de mentiras, até você se confundir e deixar de ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós aprendemos que o casamento é indissolúvel, que o perdão é divino e o casamento é indissolúvel, e que o divórcio ele veio através dos homens, por causa da dureza do coração. E que quando a Bíblia diz que pode se separar em caso de prostituição, ele está dizendo para aquela cultura do povo judeu que o noivado tinha o mesmo peso de casamento, com uma exceção simplesmente, que eles não moravam juntos. Então naquele caso eles podiam separar. Eles já estavam quase coabitando, mas não se coabitavam. Nesse caso pode haver separação. Não é na nossa cultura, aonde o jovem, aonde o namorado e a namorada já vive junto, já dorme junto. Como é que você quer aplicar uma lei que era para uma cultura totalmente espiritual ou religiosa, que cumpriam preceitos religiosos ao pé da letra, com uma geração como a nossa, que não está nem aí com preceitos bíblicos? Aí nessa hora nós queremos aplicar a Bíblia? Nessa hora nós queremos pegar esse texto e fazer valer? Se nós não temos nenhuma cultura bíblica? Queremos pegar a cultura do povo de judeu, que viviam debaixo de uma lei, eram fervorosos, e levavam muito a sério o noivado, o casamento, e trazer para a nossa cultura e aplicar? Então nesse caso nós queremos aplicar, que a Bíblia está dizendo que pode? Será que nós estamos sendo desiguais? Não temos zelo nenhum, mas na hora de favorecer, eu quero usar esse texto? É disso que nós somos alertados. Porque o meu casamento e o seu pode dar certo, deve dar certo, precisa dar certo. Mas ele precisa ser moldado pelo Espírito do Senhor. Caso contrário, nós vamos aceitar ideias, outras ideias. E no final, vamos correr o risco de contrariar a palavra de Deus para termos uma vida do jeito que a gente quer. Leia, releia, veja no texto, busque, estude. Acima de tudo, peça força a Deus. Talvez a sua oração não seja daqueles gritos, glória, aleluia, labadara, candalabadás. Talvez não seja isso. Talvez seja você fechar a porta do seu quarto e entrar no silêncio do seu quarto. Pegar a Bíblia, folhear, orar, Senhor, dá-me entendimento, me dá força para me seguir e não desistir. Para você que é casado, para você que está com problemas no casamento, para você que está namorando, para você que quer noivar, para você que ainda é um adolescente, há um tempo para cada coisa. E se você entrou no namoro e é um namoro abençoado, saiba que esse é um tempo fundamental. Parece que não, né? Parece que o casamento é a glória, mas o noivado é o alicerce dessa glória. Aliás, o namoro é o alicerce dessa glória. É isso que às vezes esqueceram de falar para nós quando nós estávamos namorando. Talvez estamos esquecendo de falar para os jovens de hoje que esse é o alicerce, o tempo do namoro é o alicerce para a glória do casamento, ou para a inglória, ou para a frustração. Depende do que está sendo o namoro de hoje. Vai refletir lá na frente. Os namoros que são quentes, fervorosos, que é fogo puro, não é? Vai refletir lá na frente, meu querido. Você, meu jovem, sabe que o casamento você
vai tirar essa jovem da casa dela. Olha a responsabilidade. Não é só a parte física. Não é só essa beleza externa. Há toda uma logística, deixa eu usar essa palavra, meu querido. Há toda uma preocupação, você vai tirar essa jovem da casa dela. Você, jovem, vai sair da casa dos seus pais, aonde você tem todo o respaldo. Pelo menos deveria ter, para fazer a sua história. A Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe, não pode separar. Ainda que leis digam que estão livres. Deus não é marionete que ele ratifica hoje, amanhã ele vai lá e fala, está tudo bem. Deus não é marionete que quando a gente se une no casamento e pede a bênção de Deus, depois de 5 anos, a gente pede uma carta de divórcio, a carta baseada ali na lei de Moisés, e a gente fala, Deus foi lá e também tirou a assinatura dele. Deus não é criança, Deus não é boneco. Estamos com uma visão humana errada a respeito do que Deus ratifica. Deus ratificou algo que é muito sério. Ele não ia pegar a palavra dele e jogar fora. Por isso ele deu o Espírito Santo, para que nós, quebrantados pelo Espírito Santo, possamos perdoar e amar. Vamos entender essas coisas e proteger a família. Porque, meu querido, enquanto é só o casal, é um casal. Mas esse casal tem filhos e aí deixa de ser casal, só o casal. Já houve o casamento, mas não houve família ainda. Mas quando começa a vir os filhos, é mais do que um casal, é a família. Que Deus abençoe você, querido. E a cada um de nós nos dando entendimento sobre coisas tão necessárias neste nosso tempo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.